teu filho também. Não temas, mulher, a tua fé te salvará. Compartilha o que tens, Deus te salvará. Sentido para a vida. Como encontrar sentido para a nossa vida? Como ter disposição para viver, para ser uma pessoa plena, feliz, apesar das dificuldades que eu e você temos nessa vida? É sobre isso que nós iremos falar, sobre encontrar sentido para a vida. E o livro de estudo foi o livro de Eclesiastes, o pregador, o rei Salomão. E com base dele nós extraímos essas 3 mensagens que foram proferidas aqui aos domingos. E o texto base, abre sua Bíblia aí em Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 13. Livro de Eclesiastes 12, verso 13. Diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Depois de tudo que Salomão tinha passado, percorrido nessa vida, com honras, riquezas, poder, com tudo que você possa imaginar, tudo que o mundo possa oferecer naquele contexto, ele chega à conclusão de que você precisa de 2 coisas. Você precisa temer a Deus, um temor de respeito. Você precisa também guardar os seus mandamentos. E isso não é opcional para o ser humano, isto é um dever de cada ser humano. É o que está dizendo no texto. Não espere a sua vida chegar perto do fim para entender isso. E esse capítulo está subdividido, a gente não vai ler verso por verso, mas do verso de 1 a 8, ele trata da lembrança do Criador na juventude. Salomão diz: aproveite o Criador, aproveite Deus enquanto você é jovem, enquanto você é adolescente, enquanto você tem disposição. Aproveite esse Deus nos momentos que você é mais flexível, que você tem mais condições físicas. Não espere o sol, as estrelas, o temor das suas mãos ou pernas ficarem fraquejadas, para só então você lembrar do temor a Deus. Aqui ele fala sobre a brevidade da vida. Do verso 9 a 12, ele fala sobre a sabedoria, que ele, Salomão, está ali compartilhando muitas sabedorias para nós hoje, que a gente verifica isso tanto no livro de Provérbios, como também no livro de Eclesiastes. E do verso 13 a 14, que é o que a gente está estudando, ele fala sobre o temor a Deus, a guarda dos mandamentos. E por fim, ele fala que cada um de nós seremos julgados, sejam pelas coisas boas que fazemos ou pelas coisas más. Todos nós um dia seremos julgados no tribunal de Deus. Mas como buscar esse contato com Deus em meio à correria da nossa vida, em via da transitoriedade que cada um de nós passamos? É correria para lá e para cá, é estudar, é trabalhar, é dar apoio para as pessoas, é viajar, fazer outras coisas. Como ainda assim conseguir tempo para temer a Deus e observar os seus mandamentos, os seus princípios eternos, os seus estatutos? Que sentido da vida onde encontraremos essa verdadeira paz, essa verdadeira felicidade? O temor a Deus, cada um de nós temos uma forma de conectar com Deus, seja pela oração, pelo estudo da Bíblia, seja testemunhando, seja visitando a natureza, ensinando as pessoas. Todos nós temos a oportunidade de temer a Deus, aprender e temer a Deus, aprender e respeitar a Deus. Aqui não é temer de temor, de medo, mas um temor de respeito.
É um temor de alguém que a gente entende que é o nosso Criador. É um temor de alguém que a gente entende que nos ama, que quer o nosso bem. Esse é o temor a qual o sábio está se referindo. O temor a Deus é um temor de respeito, a qual nós entendemos que Deus é grande, Deus é poderoso, a sua santidade é muito grande, que a gente mal consegue compreender. Esse é o temor que Deus espera de mim e de você a cada instante de nossas vidas. E voltando ao verso 1 e 7, aqui no verso 1 e 7, ele diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor a Deus é conhecer, sabedoria, aprender. E quanto mais a gente aprende de Deus, mais eu entendo que eu preciso estudar mais, buscar mais, me aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Ele é o princípio da sabedoria, respeitar a Deus. Como que nós iremos temer a Deus se a gente não respeita? Como que a gente vai estudar Ele se a gente não o segue, se a gente não compreende que Ele realmente é o nosso Criador? Fica praticamente impossível. Aqui um pastor e professor bíblico, ele diz o seguinte: quando tememos a Deus, não temos medo de nenhuma outra coisa, ao passo que, quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. Se você tem medo dessa vida, tem medo das pessoas, das circunstâncias, do que virá pelo futuro, lembre-se que o temor a Deus vai te dar paz. O não temer a Deus vai te dar aflição, insegurança, medo, pavor, quem sabe arrepio desta vida. Além de temer a Deus, devemos guardar os seus estatutos, os seus princípios eternos. Onde encontramos os princípios de Deus, os mandamentos de Deus? Na sua palavra. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. É nos 10 mandamentos que nós temos os princípios para a vida, que são irrevogáveis, irrefutáveis, que não se pode mudar. O dia pode ir, a sua idade pode passar, mas os mandamentos de Deus, eles permanecem fixos, imutáveis. Lembrando que Deus escreveu os mandamentos 2 vezes, com os dedos, com seus próprios dedos, em tábuas de pedra. Fora isso, a Bíblia toda foi escrita, inspirada por Deus, escrita por homens. Mas quando Deus coloca o dedo lá, escreve em tábuas de pedra, foram os mandamentos. Será que isso não tem uma importância muito grande para nós? São princípios que não mudam. Porque isso é o dever de todo homem. Que aí o texto fala, isso é dever de todo homem. Porque Ele nos criou. Pensa numa criança e o seu pai. O pai criou a criança deve temor, respeito ao seu pai. É a mesma coisa no campo espiritual, nós somos filhos de Deus, nós devemos temer a Ele, nós devemos, por temer, por amar a Ele, seguir os seus princípios, que são os seus manuais, o manual que nos guia nessa vida sem medo, sem temor. Porque Deus há de trazer para nós, conforme está no verso 14, todas as coisas que nós temos feitos, sejam boas ou não. Cada ser humano tem a sua liberdade para escolher, mas nós somos vinculados às nossas escolhas. As consequências você não escolhe, que podem ser boas ou não. Então, como podemos fazer isso de forma muito prática em nossa vida?
Primeiro, entender que devemos viver para cada tempo. Como nós vimos no domingo passado, há tempo para plantar, para colher, há tempo para amar, há tempo para viver, para juntar pedras, espalhar pedras, dentre outros fatores. Há um tempo, há um propósito para tudo nessa vida. Então devemos viver cada tempo da vida com a perspectiva da eternidade. Segundo, temer a Deus. Terceiro, guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. E quarto, refletir sobre isso, sobre esses mandamentos, sobre essa conexão com Deus a cada instante da nossa vida, sejam boas ou em situações ruins. Porque é muito fácil seguir a Deus quando a vida vai bem. E também é muito fácil seguir a Deus quando a vida está uma desgraça. Quando a doença não tem mais cura, aí você socorre a única pessoa que pode resolver os problemas. Mas nós temos que seguir a Deus, seguir os seus princípios, enquanto há fôlego de vida, enquanto há oportunidade. Porque a oportunidade está lançada a nós hoje, mas pode ser que hoje à noite nós não teremos mais oportunidade do amanhã. Temer a Deus, respeitar a Deus, não importa se você está chorando, se você está rindo, se você está sofrendo, se você está amando, é dever de todo ser humano temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Os seus mandamentos. O livro de Eclesiastes, a certo ponto, um pouco pessimista, mas na realidade ele demonstra uma realidade da minha e da sua vida. Além disso, demonstra que a brevidade do ser humano, ela é ínfima, pequena. O que são 30, 50, 100 anos de vida, se eu tenho toda a eternidade para desfrutar algo que eu não consigo imaginar. Por isso que nós devemos direcionar os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso cérebro, para temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo aquele que ama a Deus. Não importa a circunstância da nossa vida, não importa a correria da nossa vida, não importa o excesso de trabalho da nossa vida, nós sempre temos que entender isso, que Deus é o nosso Pai, Ele que nos deu a existência, e é Ele que devemos temer todos os dias da nossa vida. Agora a pergunta para mim e para você é: eu estou vivendo o tempo de Deus com o temor a Ele? Será que na minha vida, nos últimos meses, eu tenho temido a Deus, no sentido de respeito? Será que nos últimos meses eu tenho seguido os seus princípios, os seus mandamentos? Essa é uma reflexão que você tem que fazer todos os dias da sua vida. No livro Uma Vida com Propósito, o autor diz o seguinte: dar satisfação é viver para o prazer de Deus, é o primeiro propósito de sua vida. A sua satisfação está conectada ao propósito de Deus para a sua vida. O quanto que você teme a Ele, o quanto que você respeita Ele em cada instante. No livro Mente, Caráter e Personalidade, mostra a realidade de como nós temos vivido hoje. Os mandamentos de Deus não foram guardados. Com a mente servimos a lei de Deus, mas a mente de muitos tem estado a servir o mundo. Enquanto as mentes todas se ocupavam com as coisas da terra, servindo-se a si mesmos, não podia servir a lei de Deus. A mesma mente que adora é a mesma mente que às vezes trai a Cristo todos os dias. A mesma mente que conecta aos mandamentos de Deus é a mesma mente que às vezes desobedece os mandamentos de Deus. A mesma mente sua que está adorando a Deus, reconhecendo Ele como nosso Criador, é a mesma mente que em momentos de aflições esquecemos que Ele existe.
ou que Ele não se importa conosco? É o que está dizendo aqui. Que tipo de mente eu tenho? É uma mente que eu estou servindo a Deus, seguindo a Deus, porque o pai e a mãe quer, porque o pastor quer, porque a família quer, isso, aquilo, ou porque realmente eu quero? A decisão é sua, mas as consequências também. Viver em temor a Deus e obediência aos seus mandamentos é a expressão prática de um coração que o ama. Neste último acampamento eu estava no Maranhão, como já falei para vocês, palestrando e pregando lá para 350 jovens. E encontrei um jovem chamado Kleber. Resolvi escrever a história do Kleber, que demonstra o dilema que eu e você temos na nossa vida. A história de Kleber, tecida nas tapeçarias da vida no Quilombo, ressoa como um hino de libertação, um testemunho vibrante da graça divina que transcende as fronteiras das crenças e tradições. Kleber, nascido e criado sob o véu protetor de uma família umbandista, percorreu os labirintos de diversas doutrinas, mas seu espírito inquieto chamava por um porto seguro, por uma identidade espiritual autêntica que o preenchesse por completo. No seio da comunidade quilombola do Bom Jesus, uma missão Caleb floresceu como oásis no deserto, convidando os sedentos a beberem águas da esperança. Kleber, um jovem de 15 anos de idade, impulsionado pela curiosidade, atendeu ao chamado e se encontrou diante das palavras de um pastor. As palestras, inicialmente incompreensíveis para sua mente, ecoavam em seu coração como um enigma, um chamado misterioso que o convidava a desvendar os segredos da fé cristã. A semente da fé fora plantada e os estudos bíblicos com o pastor se tornaram um farol, um guia para o Kleber nos caminhos da verdade. Ele começou a compreender o significado da vida cristã, a razão de ser um seguidor de Cristo, e aos poucos a percepção de que o mundo em que vivia não era o caminho certo se intensificou. Um despertar doloroso, mas necessário para a sua transformação. O batismo de Kleber no último dia do evangelismo foi um marco transcendental, um símbolo de sua entrega total a Cristo. Mas a jornada que se iniciava não seria isenta de desafios. A adaptação à nova fé, o abandono de velhos hábitos, tudo exigia coragem que ele precisava enfrentar. Kleber, com sinceridade que lhe é particular, confessa as dificuldades, as dúvidas que o assaltavam, as tentações que o cercavam. Então ele resolveu conciliar a igreja adventista com a umbanda, metade adventista, metade umbandista, mesmo sendo batizado. No entanto, a graça divina, como um rio caudaloso, o perseguia incansavelmente nos momentos de vazio, na busca incessante por respostas. Kleber sentia falta de algo essencial, um anseio profundo que a Umbanda jamais poderia saciar. Através do convívio fraterno com os irmãos da igreja, Kleber compreendeu a incoerência de sua dualidade. E então, em uma madrugada de insônia e angústia, um sonho profético confrontou com a realidade espiritual, mostrando-lhe a urgência de uma decisão definitiva. A visão da vida de Cristo, a imagem das pessoas que o impedia de ascender, a sensação de queimação do inferno, tudo isso despertou a sua gravidade, a sua situação daquele momento. Kleber resolveu então abandonar as suas práticas da Umbanda, firmou verdadeiramente os seus pés
na igreja adventista. Mas como tudo na vida, há provas, há desafios. A vida do Kleber foi marcada por profunda transformação espiritual, pessoal. E como ele confirmou para mim que a sua vida era difícil, mas ele confiava, ele tinha fé em Deus. Mesmo perdendo seus pais muito cedo, um órfão, ainda assim, em meio à dor, à solidão, sozinho na igreja adventista, Kleber encontrou forças na fé, sustentando pelo seu trabalho. Hoje, aos 19 anos, ele agradece a Deus e ele é um testemunho de Deus. Encontrou sentido para a sua vida em Deus. Todos nós temos lutas nessa vida, todos nós temos desafios. Mas nós temos que entender que é necessário temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Porque Deus é o nosso pastor. Ele está dizendo para mim e para você que jamais nada lhe faltará. Não importa a situação em que você está vivendo hoje. Ele está dizendo: o único sentido, o único prazer que você terá na sua vida é quando você entrega os seus propósitos aos propósitos de Deus. É só dessa forma que mesmo em dor, mesmo em luta, você conseguirá vencer as dificuldades, as armadilhas, as artimanhas do inimigo de Deus. Deus pode ungir a nossa cabeça todos os dias. Deus vai nos guiar por caminhos corretos, porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor